E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade, amo vocês, que bom que é poder estar aqui em mais um episódio do Aricast, o podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje a gente trouxe um tema que eu tenho certeza que ou você já passou por uma situação dessa ou você conhece alguém. É a compulsão alimentar. Quem nunca, né? Teve um probleminha ali, de repente, de ficar triste, aí vai lá, começou na comida, ficou feliz, aí vai lá, come um pouquinho além da média. Mas quando que isso se torna um transtorno, que é preciso ter cuidados, que é preciso ser tratado? É isso que você vai saber aqui hoje no Ericast, porque nós trouxemos duas grandes especialistas. São mulheres de alto nível, alta performance, são profissionais gabaritadíssimas. A doutora Adriana e é também a doutora Marília. Sejam bem-vindas, meninas. Segura um pouco. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês, porque agora chegou o meu momento. Beleza! Chegou o meu momento o quê, minhas amigas? O meu momento, a cara da riqueza. Olha esse cabelo, que maravilhoso, tá vendo? Gente, eu adoro quando eu venho fazer o podcast, porque aí eu vou no salão. E o Fagundes me deixa maravilhosa. Olha esse cabelo, gente, esse loiro. Fala sério, não ficou maravilhoso? Fiz uma escova, ele fez uma escova, ele fez uma hidratação, ele cuidou. Olha esse esmalte que as meninas fizeram. É um esmalte novo. É uma cor diferente. Eu amei, eu achei super moderno. E lá é legal que as meninas, elas tratam a gente tão bem. Elas não tiram nada de bife, então você tem que correr lá pro espaço Beleza e Vida. E se você falar que você está assistindo aqui o Aricast, você vai ter um desconto muito especial. Então anote aí o WhatsApp 41 99543 7781 41 99543 7781, Espaço Beleza e Vida, do meu querido amigo Fagundes, que com essa maquiagem aqui, me desculpa quem trabalha com estética, né, doutora? Mas eu fiquei mais jovem, porque ficou maravilhosa, não é mesmo? Então, brincadeiras à parte, vamos começar agora com o nosso tema. Deixa eu apresentar aqui agora para vocês, falar o nome completo dessas mulheres maravilhosas, porque eu tenho certeza que depois que a gente conversar, vocês vão querer virar cliente, vocês vão querer virar paciente. Então, anota aí o nome delas. Adriana Cancelier, que é psicóloga, e a Marília Kelda, que é nutricionista. Sejam muito bem-vindas! Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Também agradeço o convite, é um prazer participar aqui do podcast. Então, gente, eu estava dando uma estudada nas estatísticas e mais da metade da população brasileira adulta, ou seja, 56% tem obesidade ou sobrepeso, né? E essa pesquisa é do ano passado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 5% dos brasileiros sofrem de compulsão alimentar. E esse número é o dobro da média global. Como é que vocês analisam essas estatísticas? É preocupante esse dado? Com certeza, né? Porque essa questão da compulsão alimentar e desses dados, o que reflete? Nos mostra um quadro de obesidade, de diabetes, tudo isso está relacionado com a compulsão alimentar, né? Com o aumento do peso. É verdade. São as comorbidades, né, doutora? Sim. Então, quando a gente tem um quadro de obesidade, a gente tem que observar diversos fatores, principalmente em relação à compulsão alimentar. Porque a gente tem fator social, né? Hoje em dia a gente tem mais facilidade, né, de adquirir o alimento. A gente pede sentadinho, né? A gente não precisa nem ir lá comprar. Nossa, então, a gente pede fácil, no celular, né? Os nossos hábitos mudaram. Então, a gente tem a questão do sedentarismo, né? A gente tem que estar sempre atento à questão hormonal,
E aos fatores sociais também, né? Então, hoje a gente vê uma maior exposição, né? Então, isso gera uma cobrança, o que gera, de repente, um sentimento de culpa, de inadequação. E aí a pessoa acaba descontando um pouco na comida e acaba desenvolvendo aí um transtorno alimentar. Porque é ali no cérebro que existe essa regulação da fome e da saciedade. Mas quando isso se transforma em um transtorno, a pessoa não tem esse equilíbrio ali no cérebro? Ou seja, ela continua comendo, ela não tem essa percepção do limite? Ela perde a percepção com o corpo, né? Porque o transtorno alimentar, ele pode se dividir em compulsão alimentar, anorexia, bulimia e mais alguns outros que a gente que também faz parte desse quadro de transtorno. Então, para cada um, a gente tem que ter algumas observações clínicas. Então, por exemplo, na compulsão alimentar, eu preciso ver episódios de uma ingesta calórica muito maior do que o normal da maioria das pessoas durante um curto período de tempo. Qual seria o normal, doutora? E geralmente essas pessoas que estão em compulsão alimentar, quanto que elas ingerem por dia de calorias? Elas, na verdade, a questão calórica vai muito de pessoa para pessoa, né? Mas, digamos, elas não têm uma rotina, né? Elas sentam, comem sem pausar. Então, elas sempre dizem, eu comi pouquinho, né? A quantidade que eu estou comendo não é o suficiente para eu engordar. Mas é aquela ingestão sem pausa, né? Digamos Exatamente. assim. Então, ela não tem esse equilíbrio ali, né? Não, ela não consegue ter essa percepção de que ela já está saciada. Seria isso, doutora? Exatamente. Ela não percebe a diferença entre fome física E a né? fome emocional. E a fome emocional. Então, a fome física é aquela que chega a doer um pouquinho a barriga quando está com fome, dói um pouquinho o estômago, a pessoa sente um pouco de tontura, dor de cabeça. Então, essas... E geralmente dá, assim, umas 3, 4 horas após uma refeição principal, né? E, antes disso, a gente pode considerar, em muitos casos, que é uma fome, é uma vontade de comer. Né? Eu falo para os meus pacientes, a gente tem a vontade, vontadezinha e vontadezona. E aí a gente tem que perceber se é fome primeiro ou se é vontade. Se é uma vontade imediata, geralmente é uma fome emocional. Nossa, eu preciso comer aquela pizza na pizzaria tal. Essa é uma vontadezona, né? Porque ela tem até lugar específico. Eu estou com vontade de comer uma pizza, mas eu não tenho um dia específico para comer, é uma vontadezinha. Então, a gente tem que começar a avaliar essa questão. É fome física ou é vontade? E a que nível está a minha vontade? Porque, de repente, se eu vou lá comer uma pizza, né? Me corrija se né? A Nutri, que está aqui do meu lado, se eu vou lá comer uma pizza, no momento que eu não estou, né, com aquela restrição, com aquela vontade, eu até acabo comendo menos do que normalmente eu comeria se eu fosse, assim, com aquela vontade exagerada. Sim, exatamente. E também aquela questão do tempo, né? Não ficar muito tempo sem comer. Então, entre esses dois fatores, comer em excesso o tempo todo sem perceber. Então, você deixa ali, tá trabalhando, tá comendo e não vê a quantidade e aí pensa que comeu um pouquinho, né? Mas eu não tenho comido o suficiente para engordar. Mas fazendo um inquérito alimentar, uma anamnese do paciente, a gente vê que ele acaba comendo o dia inteiro e não percebe. E coisas calóricas, E coisas né, doutora? calóricas. E aí depois elas falam assim, não sei se é só no seu consultório ou se é só lá na China, mas eles falam assim, gente, eu não sei por que eu tô engordando, eu não como muito. Né? E aí a hora que você vai ali ver o histórico, né, doutora, aí você vê que realmente ela come e não percebe. Não percebe. É o dia todo beliscando coisas calóricas, né? Coisas que não são saudáveis e no final vai aumentar o peso, né? E isso seria essa fome emocional. Isso são alguns gatilhos? Sim, a gente... ali na psique, nas emoções que acabam trazendo essa vontade compulsiva de comer? Sim, a gente tem vários fatores, né? Pode ser ansiedade, pode ser alguma questão de trauma, pode ser algum deslocamento do prazer, né? Pode ser questão de depressão. Então, assim, cada paciente tem a sua história, né? Então, a gente tem que analisar cada história, cada pessoa, o que tem por trás daquela pessoa, né? Porque as pessoas falam, eu como porque eu sou ansiosa. Tá, mas por que você é ansiosa?
Não adianta eu tratar só a ansiedade se eu não tratar a causa dessa ansiedade. Né? Ah, eu sou ansiosa porque eu me estresso no trabalho. Então, eu vou ter que tratar o teu relacionamento profissional para poder aliviar o sintoma da ansiedade e você conseguir ter outros mecanismos para substituir para ir além da comida, né, na verdade. E aí entra o seu trabalho, né, Sim, doutora Marília? é o viver consciente, né? Não viver no automático. Então, organizar a rotina alimentar, a rotina do trabalho, a atividade física é muito importante também. Descobrir como a doutora falou também, o que está causando essa ansiedade. No momento que você descobre, tudo vai ficando um pouquinho mais fácil, né? Porque daí você consegue encontrar o fator, observar o que está causando e consegue jogar, digamos, para outra coisa, né? Ah, vai fazer uma atividade física. Canalizada aí para uma outra coisa que gosta de fazer. Vai dançar. Tem muitas opções que a pessoa pode ir ali e focar em outra opção que não seja a alimentação, né? Que não seja a comida. Olha que interessante. Sim. E funciona. Funciona. Na verdade, a comida ela fica no topo do prazer, né? Para a pessoa que é compulsiva. Então, ela não encontra outros prazeres além da comida. E é difícil para ela conseguir perceber e conseguir sair desse ciclo, porque ela come para sentir prazer, só que depois que é um prazer imediato, né, uma recompensa imediata, e aí logo vem aquele sentimento de culpa. Nossa, mas por que eu comi? Agora eu fiquei maior, eu fiquei mais gordo, vai ficar muito mais difícil para emagrecer, e aí vem todas aquelas comorbidades, e dor aqui, e dor ali, e aí ela faz o quê? Quer Come desistir mais depois, né? E quer desistir, né, do processo. Por isso que é tão importante ter o acompanhamento, né? Tanto psicológico quanto nutricional. Para a pessoa não parar no meio ali, perdi 2 quilos, mas comi e já quero desistir de tudo. A gente verdade. tá lá e dá aquele suporte, aquele apoio para a pessoa continuar. E tem que ser ali meio que diário, né? Como, diário. né? Acompanhando. E o emagrecimento, eu sempre falo, né? O emagrecimento ele tem que ser algo sustentável. Não adianta fazer uma dieta restritiva, não adianta, não vou comer mais isso. Você vai conseguir não comer mais isso o resto da sua vida? Não. Né? Você vai conseguir comer sempre regrado até o resto da sua vida? Não, vai ter alguns dias que, né? Alguns dias melhores e alguns dias piores, né? Então, é o que você consegue manter, o que você consegue sustentar. E isso você vai mantendo dia a dia. Não é fácil, mas é possível. É possível. Né? Eu sempre digo através da reeducação alimentar. Né? A gente trabalha a compulsão alimentar e vai trabalhando junto à reeducação, que deveria ter sido feito lá na infância, mas tem muita gente que não consegue. Por hábitos familiares dos pais, dos avós, né? Então, na vida adulta é possível, na adolescência também a gente consegue trabalhar isso, essa reeducação, e a pessoa consegue manter equilibrado. É claro que vão ter dias e dias. Alguns dias você vai comer algumas coisas diferentes fora da tua rotina, mas não vai ser todo dia, né? Vou comer um doce, não vou comer a semana inteira um doce. Vou pegar um dia da semana, eu como algo diferente. E às vezes não precisa ser um dia específico para não ficar também aquela cobrança, né? Que fica na mente da pessoa. Sim. Eu não posso hoje comer nada fora, porque senão, né, vou perder tudo. Não precisa ser dessa forma. Por isso que cada paciente é tratado como único. Às vezes você consegue ter uma restrição um pouco maior, mas o outro paciente não vai conseguir. Então, a gente tem que analisar ele como um todo para ver o que vai se adequar a ele. A dieta, a atividade física, né? Que a gente tem também parcerias para indicar, para trabalhar todo o conjunto, né? Da equipe. É multidisciplinar mesmo, né? Sim. Muitas vezes também precisa, né, de acompanhamento médico, né? Psiquiatra, endócrino, porque pode estar ligado também a uma questão hormonal. Então, a gente tem que avaliar tudo. Eu falo, tem que avaliar toda a parte física e ver, nossa, está tudo ok, tem algum problema, tem que, né, as pessoas têm que se acostumar a ter esse autocuidado. E autocuidado não é só a gente, né, se arrumar, cuidar, é cuidar corpo, né? Vou lá fazer um exame, porque eu tenho um paciente que faz anos que não fez nenhum exame. Tem gente que não se preocupa muito, né? Exatamente. Isso é um tipo de autocuidado, né? A pessoa ir lá e ver, como é que está o meu colesterol, como é que está, né? Tireoide, enfim. Que são passos importantes para você
poder melhorar, né? Poder atingir o seu objetivo. Principalmente questão de vitaminas. Ela falou colesterol, eu já lembrei das vitaminas. Porque a vitamina D, por exemplo, se ela estiver abaixo ali de 80, o paciente tem sintomas também parecidos com depressão. Dá um desânimo, dá um cansaço. Ele está muito relacionado também com anticâncer, com imunidade. Então, olha a importância da pessoa suplementar. Sim. E a grande maioria que não faz check-up, provavelmente, né, não está fazendo suplementação também. É verdade. Acaba confundindo, né, o sintoma. Sim, às vezes está faltando vitamina D e a pessoa pensa que está com depressão. Aí vai lá no psiquiatra, né? Porque tá com essa sensação de tristeza, com esse cansaço exagerado. Aí ele vai dar um antidepressivo e não é o caso. É só ela suplementar a vitamina D, né? Aqui em Curitiba a gente tem, né? Pouco sol. Então, a maioria das pessoas precisa. Sim, a maioria tem que suplementar, não adianta. Eu suplementei a semana passada, gente. Dá muita diferença. Dá uma disposição, assim... Sobrenatural mesmo, né? Então, fica a dica aí para vocês, tá? A gente estava falando, né, de algumas situações que podem ocasionar esse tipo de compulsão. E você falou a respeito da ansiedade. Por que a ansiedade gera essa vontade exagerada de comer? A ansiedade é uma preocupação exagerada com o futuro, né? Então, a pessoa ela está sempre com aquele pensamento catastrófico. São os pensamentos, tem que mudar a mentalidade, vive o presente, né? Exatamente, está sempre, e se acontecer isso? Mas não é nunca um e se positivo, é o e se negativo, né? Sempre vai acontecer alguma coisa muito ruim. Então, ela acaba desencadeando vários pensamentos ruins, várias situações em que ela tem que compensar essa questão dessa preocupação excessiva. E acaba comendo para aliviar o sintoma. Para aliviar aquela dor daquela preocupação. Exatamente. E no caso da depressão também. Também. A depressão é uma... Falta algo, né? Sim, a pessoa aí não a pessoa sabe... come para suprir esse vazio. Seria isso? Isso a gente poderia explicar de uma forma simples dessa maneira, né? A depressão, ela... Falta algo, né? Quando a gente tem um paciente depressivo no consultório, ele não sabe te dizer exatamente o que falta. Por que ele está triste? Ou por que ele não tem mais esse prazer pela vida? Então, é um vazio. E a comida, geralmente, vem preencher esse vazio, né? Então, a comida, ela deixa quentinho, né? E acaba preenchendo essa lacuna que existe, que ele não sabe explicar. É por conta dos neurotransmissores ali que não funcionam corretamente no cérebro e a pessoa não produz os hormônios, né, da alegria, da felicidade, que esses alimentos produzem, né? Principalmente os doces. E aí elas acabam comendo para sentir para tentar suprir essa necessidade. É isso, doutora? Sim, mas tem alguns outros alimentos que a gente consegue também ter essa questão do bem-estar, né, da alegria, que são alimentos com fonte de triptofano, que é a banana, são as nozes, fontes de ômega também. Então, é possível, né, não consumir o doce, mas através da alimentação saudável. Chocolate meio amargo também é uma ótima opção. Olha que bacana. E tem que cuidar muito com o que causa a ansiedade, né? Com o que aumenta a ansiedade, digamos assim. Porque quem é ansioso não pode consumir o café, né? Vai aumentar a cafeína, termogênicos. Então, tem que ter esse equilíbrio também, né? É verdade. Mas ali no começo, até para o paladar se acostumar com essa mudança, deve ser difícil. Leva, em média, quanto tempo? Isso vai depender de cada paciente, mas a gente sempre consegue fazer um detox do paladar. Isso ajuda muito, tanto que eu sempre tenho relato dos pacientes que eles consomem a fruta e falam, nossa, mas essa fruta tá tão doce. Eu falei, a frutose, né? Lembrando, né? Nunca tinha sentido, tá tão doce esse mamão, né? Essa melancia. Por quê? O açúcar que ele tá consumindo no dia a dia ali, tá inibindo, né? Ele não tá sentindo o gosto real dos alimentos. Então, a gente trabalha esse detox com alguns alimentos específicos. Isso dá muita diferença também. Olha, e por quanto tempo, mais ou menos, para desintoxicar? Você vê que é uma intoxicação mesmo no organismo, né? Porque a maioria já vem desde a infância, né? Passou dos 2 anos, o pessoal já tá pondo doce na alimentação da criança, né? Você já viu e tem gente que já coloca antes. Você já viram, doutoras, vídeos de crianças que pela primeira vez experimentam açúcar e como que é?
a sensação dela. Elas ficam desesperadas, Nossa, elas né? ficam assim, Elas olham pro doce querendo mais, aquele desespero pedindo. Imagina o que acontece no cérebro dessa criança na hora ali, né? Como se fosse uma droga, na verdade. Sim. O açúcar vicia, né? Vicia, né? Precisa tomar muito Vicia. cuidado. Ele está relacionado com o envelhecimento precoce da pele também, então tem que equilibrar realmente. Gente, olha, eu fiquei sabendo que o açúcar é um veneno. É um veneno. Uhum. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Tira o açúcar do cafezinho, que o pessoal tem o hábito Sim. de colocar o açúcar, e não é uma colher pequenininha de café, é aquela colher de sopa. Gente, Você olha e você se assusta, né, da quantidade. E aquele adoçante? Resolve? Os adoçantes, o ideal sempre é o mais natural possível, né? Ou tirar realmente. Mas se você usa o adoçante, tenta consumir o stevia, que a extração dele é mais natural, né? Então, é sempre o mais indicado. Tem um gostinho um pouco mais amargo, alguns reclamam, mas tem que ir testando algumas marcas e vendo o que a pessoa se adapta melhor. E quais seriam, então, esses alimentos para trazer essa saciedade, para, como a doutora aqui falou, deixar esse coração quentinho, sem muita gordura, né? Sem engordar demais? Então, as fibras são muito importantes, né? A proteína também vai saciar por um longo período, mas também tem que equilibrar para aquela pessoa que não pode ficar muitas horas sem comer. Tem alguns pacientes que eles precisam estar mastigando o tempo todo, Sim. né, doutora? Então, o que a gente indica às vezes? A cenourinha. Cenoura, né? Tem cenoura baby. Ele consegue ali, fica com aquela crocância, aquela sensação, traz um Sim. bem-estar para ele. Então, nesses momentos de ansiedade, aquilo ajuda muito, né? Outro exercício que eu ensino para os meus pacientes é a questão do comer rápido, né? Porque as pessoas comem muito rápido. Muito. E se você pede para as pessoas, você tem que mastigar tantas vezes, ele vai fazer a primeira, a segunda e não vai fazer mais. Não adianta. Então, para ele comer com atenção plena, eu peço para ele pegar um garfinho pequenininho, bem pequeno, e comer a refeição dele normalmente. Geralmente, ele não consegue acabar o prato. Por quê? Porque ele começa a comer devagar, dá tempo para o cérebro processar o que ele está comendo e ele acaba se acalmando um pouco na frente daquela comida. Outra coisa que eu peço para deixar a panela no fogão e não em cima da mesa, né? Travessa, porque é muito fácil a gente levantar e repetir. E antes de repetir, dá uma voltinha, uns 5 minutinhos. Com certeza não vai repetir se você sair. A gente... o seu cérebro vai entender, daí vai dar um espaço de tempo para ele, né? Exatamente. Saber que está saciado. Vai dar o tempo da saciedade. Essas dicas são muito importantes também. E uma coisa que eu acho que é importante é a pessoa, quando ela estiver comendo, ela ficar focada ali na alimentação, degustar mesmo, né? Cada alimento, não ficar no telefone, não ficar trabalhando, não ficar assistindo televisão, porque senão ela nem percebe que está comendo. E, às vezes, pode ingerir quantidades absurdas, né, de caloria. Come no automático, não vê a quantidade, não lembra, às vezes, nem o que comeu. Às vezes, eles vão na consulta, eu pergunto, o que você consumiu hoje no almoço? A pessoa fica um tempo pensando, tentando se recordar do dia que ela comeu. Então, para ver como é muito no automático. É o que a gente sempre fala, as pessoas, infelizmente, elas estão vivendo no mundo do automático, né? Que não param, não fazem uma pausa, não sabem o que consomem, a quantidade de água que ingerem também. E isso faz realmente toda a diferença, né? Não tem essa atenção, né? Eu brinco... atenção. Eu brinco que, por exemplo, você vai no mercado, aí você está morrendo de fome. Vai no mercado para fazer compra para a janta. Aí você compra um pacotinho de pão de queijo para ir comendo no caminho. Quando chegou em casa, você já comeu uns 6 pães de queijo. Só que como você não prestou atenção, para você é como se você não tivesse comido. Você chega em casa e você faz a janta. Se você come aqueles pães de queijo com atenção, você normalmente já chega em casa, você não vai jantar. Mas como é como se o cérebro deletasse o que você comeu ali. Que interessante. E calórico, né? Calórico, exatamente, que vai dar a mesma caloria da janta. Né? E a gordura, ela traz essa sensação também, né, de bem-estar para o cérebro. É que a gordura, ela está presente em alimentos que são mais palatáveis, né? Por exemplo, se você tem um dia estressante, né? Começa assim, você não dormiu bem, aí você já começa a ficar atrapalhado o dia inteiro, aí você pulou o café da manhã, aí no almoço você come mal. No final do dia, você vai começar a falar,
eu mereço comer alguma coisa gostosa. Um merecimento. Porque eu mesmo. estou cansada. Mas, Tô na verdade, estressada. você teve um dia de excessos, né? Você fez tudo errado, você não foi regrado. E aí você quer um alimento, você não quer uma alface no final do dia, né? Você quer Não, alguma né? coisa que seja Calórico. gostoso. Seu hambúrguer com Sim. maionese ketchup. E as pessoas comem muito pelo que elas né? veem, né? Aham. Então, é muito visual. Sim. Eu vi aquela sobremesa linda, calórica, né? Tem Sim. opções de receitas mais saudáveis, low carbs também, que daí é baixo carboidrato, né? Uma quantidade menor de açúcar e que ficam bonitas. Existem várias Sim. opções, então não precisa ir para o que tem um alto valor calórico, né? Que brilha os olhos, mas depois vai trazer a frustração no final do dia. Não vai Aham. compensar. Não. E me contem casos, assim, então, de pacientes, não precisa, claro, divulgar o nome, mas que chegaram no consultório de vocês com essa compulsão, e aí, depois do tratamento, hoje são outras pessoas. Porque a gente quer, na verdade, animar você que está aí do outro lado, né? Você, o seu parente, o seu amigo, aquela pessoa que você já está mandando o episódio, que você já pensou, falou, nossa, o fulano é assim. Então, você já manda lá para ele, né? Também já compartilha, já ajuda essa pessoa, porque com certeza essa dica aqui, ó, vai ser de ouro, porque elas vão contar casos de sucesso. Vou começar, então. Tá. Eu tenho um caso que me marcou muito, assim, faz uns 5 anos, mais ou menos, e é uma paciente que ela gostaria de fazer ela queria fazer uma cirurgia plástica. E aí ela acabou indo no cirurgião, o cirurgião falou para ela que ela precisava emagrecer 40 quilos para fazer a cirurgia. Gente. Ela falou, não vou conseguir nunca. Ela falou, aí ele deu o meu contato, porque sabia que eu fazia esse acompanhamento, né? E ela não podia fazer exercício físico, porque tinha um sobrepeso, né? E aí eu comecei a fazer esse acompanhamento, ela começou com a Nutri também, porque sempre é uma equipe, né, multidisciplinar, e ela sempre, eu brinco, né, eu não consigo abandonar meus pacientes durante a semana, assim, então se o paciente ele precisa de alguma coisa, ou de repente quer compartilhar alguma coisa durante a semana, eu não posso falar para ele esperar, não, a sua consulta não é agora, então eu faço esse acompanhamento mais próximo do paciente. E aí ela começou a ter resultado, a emagrecer. Mas o que me chamou a atenção nesse caso é que ela também tinha o sonho de ser mãe. Então, quando ela emagreceu, ela não fez a cirurgia e ela engravidou. Olha, Mas que foi tão legal, bonito que assim, porque aí ela lindo. teve uma gravidez super tranquila. Sim, saudável, né? Saudável. Nossa, foi muito linda a história. Quando ela me falou, assim, eu fiquei toda emocionada, porque ela realizou um sonho da vida dela de ser mãe, né? E teve uma gravidez com que ela conseguiu levar adiante sem maiores problemas, assim. Ela emagreceu 42 quilos. Gente, que maravilha. Sem bariátrica. Sem bariátrica, que também é tão invasiva, né? É uma Sim. cirurgia, assim, tão complicada. Então, fazer só se for realmente, né, necessário. Eu nunca indico, eu sempre falo, tem solução, a gente consegue sem cirurgia, né? Não precisa da bariátrica. E a gente atende muito paciente, assim, que chega exatamente com esse pensamento, eu preciso fazer a cirurgia, eu só vou conseguir dessa forma. E não, através da alimentação, da terapia, consegue chegar no peso ideal, a pele retorna. Muitos pensam, não, minha pele não vai voltar, vou ficar fazer depois uma cirurgia, ficar cheia, né, de pele a sobrando. maior parte retorna a pele, a não ser que você Nossa! tenha, né, uma obesidade mais alta, então vai acabar ficando com um pouco de sobra de pele, mas a grande maioria, essa pele retorna sim. Através do quê? De alimentos específicos, de suplementação também, né? Tudo isso vai influenciar. E isso que a doutora também falou, a gente vê a evolução do paciente, aquece muito o nosso coração. Faz muita diferença, né? Porque a gente está com o paciente ali no dia a dia. Eu também acompanho eles até no final de semana. A gente vai acompanhando eles ali, sabendo o que aconteceu, o que causou essa ansiedade, por que eu comi errado hoje, né? Para eles terem essa reflexão de não ficar no automático. Exatamente, porque eu imagino, doutora, que só passar o cardápio, dificilmente a pessoa vai fazer. E ir fazer lá terapia uma vez por semana, ela precisa estar ali para ela ter essa motivação, né? Ela tem que ter ali um profissional
gabaritado, assim, que tem essa percepção de humanidade como vocês? Sim, sem o acompanhamento, realmente, a gente sabe na prática que não funciona. Tem que ter o acompanhamento. É o diferencial que vai fazer com que a pessoa chegue lá. Essa semana também eu atendi um paciente que a vida dele é super corrida, entre estudo e trabalho, e ele estava pensando que não tinha baixado nada. Então, você fazer ali as medidas do paciente, o exame de bioimpedância para mostrar o percentual de gordura que ele perdeu, a quantidade de músculo que ele ganhou, faz muita diferença também, porque às vezes ele só está visualizando na balança e o peso às vezes aumentou ou não diminuiu o suficiente, mas a bioimpedância vai mostrar o tanto que diminuiu de percentual de gordura. Se ele estiver fazendo musculação, vai aumentar o percentual de massa magra. Sim, aí aumenta até o peso, né? Aumenta o peso. Então, é muito importante esse acompanhamento para ele enxergar essas diferenças também e sentar com o paciente e ele visualizar, porque eles chegam geralmente com esse sentido, né? Ah, eu não estou conseguindo, eu não estou vendo diferença. Aí a gente vai listando juntos. Você está conseguindo comer de 3 em 3 horas, você não está ficando, né? O mesmo tempo que você ficava sem comer, você está ficando saciado, você aumentou sua ingestão de água, está consumindo alimentos saudáveis, a ingestão de doce diminuiu muita. Então, toda essa diferença, eles às vezes não conseguem enxergar sozinho. A gente precisa acompanhar eles e tá fazendo essa avaliação. Tá fazendo essa avaliação. Eles, né? Puxa, que bacana, né? Que trabalho lindo, né? E até mesmo por foto, né? A gente tava conversando ali na entrada juntas. É muito importante. Eu faço a foto do paciente do pescoço para baixo, né? E aí a gente tira a foto de frente, de lado, de costas. E às vezes o paciente perde 10 quilos e fala, eu ainda não emagreci. Mesmo perdendo 10 quilos, 5 quilos já dá muita diferença. Já, gente, aí ele se visualiza, né? Ele se visualiza na foto e ele fala, nossa, mas eu estava assim, agora eu estou assim. Porque então, a pessoa não se enxerga como ela realmente está durante o processo. Sim. A imagem corporal dela fica prejudicada, né? Então, mesmo quando ela emagrece, ela ainda tem aquela imagem de que ela ainda tinha aquele peso. Então, eu sempre peço para eleger uma peça de roupa, alguma coisa que depois possa colocar e sentir a diferença. Porque, às vezes, a pessoa se olhando no espelho, ela não consegue perceber. Ela não percebe nem quando engordou e nem quando emagreceu. Ela perde essa percepção de si mesmo. Olha que interessante. É verdade, eu posso falar por mim, porque todo mundo fala, mas você tá magra, você tá emagrecendo. Você perdeu. Nossa, você tá mais magra. O que você tá fazendo? A gente adora, né? Um elogio. Você tá mais magra. Eu falei, comecei já mentalmente o meu tratamento com a doutora Marília. Olha que maravilha. Agora vamos pegar firme. Agora já vamos iniciar. Vamos, porque agora eu aprendi, eu percebi a importância. Você vê como que a gente, nós somos profissionais, mas com as entrevistas e os convidados, como a gente vai aprendendo e a gente vai melhorando também, né? Sim. Não só quem está nos assistindo, não só quem está nos ouvindo. E eu não tinha essa percepção, eu falava, gente, eu não tô. Até porque eu não mudava muito na balança, mas nas medidas estava mudando, né? Então, existe mesmo essa distorção. Eu acho que até é algo cerebral, que o cérebro, ele demora, né? Para se adaptar a toda essa alteração. Exatamente. E aí a pessoa olha e fala, mas eu não tive resultado. Mas eu não estou percebendo, né? Ou então a gente percebe assim que as crises de compulsão alimentar, elas vão diminuindo e a pessoa... depois de um tempo que a pessoa fala assim, é verdade, faz tempo que eu não tenho essa crise compulsiva. Mas é muito lindo ver essa evolução. Né? Essa evolução é muito linda. Ela não é fácil. Eu imagino. Né? Mas ela é linda. Tem muita força de vontade também, né? O paciente. E como diferenciar uma crise compulsiva de apenas uma fome, assim, exagerada? Geralmente vem junto com essa ansiedade, né? Você geralmente, no geral, você com fome, você tá com a fome ali, você vai pensar no que você quer comer. Agora, a crise, a ansiedade, você fica ansioso, né? Tem aquela... tem gente que até fica meio trêmula também. Sim. E vai comer qualquer coisa que vê. Se você estiver consciente, você vai pensar, não, vou chegar em casa, vou preparar um jantar, ou vou passar no mercado. E agora, a questão de quem tem a compulsão, não. Você vai passar ali na confeitaria, na panificadora, e você acaba comendo. Precisa se saciar rapidamente, não consegue muito controlar.
Olha só que interessante. Aí vai lá já no bolo de chocolate, né? Já. Com cobertura. Já pega um pedaço desse todo. Que é pra família Sim. inteira. Aí você come sozinha. Vai levar pra Tipo assim, família. ei, eu não conheço ninguém assim lá em casa, não tem. Os meus filhos que falam, eles falam assim, mãe, você tá percebendo? Você tá comendo 5.000 calorias por dia. Eu falei, gente, 5.000, tudo isso eu não como desse jeito. Eu como tão pouquinho. Mas aí Tem um que pouquinho. daí eles falaram, não, mas você viu que você comprou o bolo ali? Ó, você comeu o bolo, um bolo desse também você comeu sozinho. Mas geralmente é quando tá estressada, quando tá com problema, né? Que aí você vai e acaba canalizando mesmo. A comida Sim. traz Na aquele comida, conforto. que ela né? traz aquele conforto. É como qualquer outro tipo de compulsão, por exemplo, compulsão para o álcool, compulsão para droga, droga, é o mesmo mecanismo no cérebro, doutora? Sim, é o mesmo mecanismo. Por exemplo, pessoas que fazem bariátrica têm uma boa porcentagem que muda. Por exemplo, ela não consegue mais comer, mas ela começa a beber. Ela desloca essa compulsão se ela não é tratada. Entendi. Então, ela troca lá por bebida, por jogo, né, por qualquer outra coisa que possa viciar, que possa produzir aquele prazer para ela. Então, a gente tem que cuidar para fazer realmente o tratamento. Por exemplo, uma pessoa que passa por uma cirurgia bariátrica, ela tem que ter um acompanhamento psicológico, porque senão esse comer, ele vai se deslocar para outra questão. Olha só. Porque ele não foi tratado, ele foi só mascarado. Sim, então tem que ir tratar a causa. A causa. Tem que descobrir ali no histórico. E como é que se faz? Por exemplo, um trauma lá de infância. Que aí a pessoa ela começa a compensar na comida. Como é que você faz esse tratamento para que ela deixe de comer de uma maneira exagerada? Veja, a gente tem que trabalhar todas as questões anteriores, A né, infância. a infância, enfim, a adolescência, toda essa relação com pais, relações familiares, outros tipos de relacionamento, né, todas as questões envolvidas nesse processo. Às vezes, você fica 1 ano com o paciente e o paciente ainda Se abriu. não consegue ainda enxergar o que está acontecendo, porque às vezes é uma palavra que ele fala que você pega ali aquela palavra e você fala assim, é isso. Interessante. E às vezes ele fica, aí chega lá, 6 meses de terapia, ele fala, olha, aconteceu isso. Eu falei, meu Deus, mas como é que não me contou isso antes? Mas é que a pessoa também não, né? À medida que você vai falando, vai destravando as memórias, tona, né? vai vindo, O subconsciente, exatamente. Né? Quanto mais você fala, mais você capta detalhes, lembra, né? Tem os que você produz também, porque a mente produz muita coisa, né? Sem que tenha acontecido. Então, a gente começa a filtrar isso e aí a pessoa acaba... quando a gente tem consciência, a gente consegue tratar. Né? Eu tenho um caso de uma paciente que ela comia compulsivamente. E aí, o que acontecia? Quando ela era pequena, ela não tinha lanche para levar para a escola. Então, ela ficava com fome e as amigas tinham lanche. Ela não. E ela passava o recreio com fome. E aí, o que aconteceu na vida adulta? Cada vez que dava aquela roncadinha no estômago, na barriga ali, ela já se entupia de comida. Por quê? Porque ela levava aquela situação de que ela passou fome. Então, ela não queria ter esse sentimento de novo, que era um sentimento de tristeza, um sentimento de inferioridade. Né? Então, ela comia para não sentir aquilo. Então, cada vez que acontecia alguma coisinha que ela achava que ela estava com fome, ela comia muito. E aí, claro, que aí a compulsão ali está presente. E aí, você faz um processo de cura. E aí a gente vai conversando sobre o trauma, de que agora não é mais assim, né? Que agora ela pode. Na alma ali, nas Exatamente. Emoções, né? A gente vai conversando, né? Ela vai trazendo as preocupações e a gente vai trabalhando diariamente com essas questões. Ah, interessante. Eu li uma reportagem, quero saber se é verdade, que as pessoas que sofreram rejeição na infância ou abuso sexual, muitas vezes elas acabam compensando na comida justamente por quê? Porque eu não fui amada, eu não fui cuidada pelos meus pais. Ou, nossa, eu fui abusada, então eu vou ficar gorda, eu quero ficar enorme, porque eu não quero que homem nenhum me perceba.
Uhum. É assim mesmo? Sim, sim. A gente tem Nossa. vários sabotadores, né? Ah, os sabotadores. Nesse caso, no caso do abuso, ele é bem... Acontece bastante, né? E a pessoa justamente come para que não seja vista de uma forma atraente para o abusador, né? Então, na cabeça, ela cria que se eu não for atraente, ele não vai abusar mais de mim. Ninguém mais vai abusar, Ninguém né? mais vai abusar. Ninguém com esse perfil vai chegar perto. E aí tem que estar trabalhando essa ferida. Tem que trabalhar essa ferida. Ou então, eu não quero ser uma pessoa... A pessoa liga um pensamento de que a pessoa que se cuida é uma pessoa fútil, é uma pessoa que só pensa em se cuidar, que não tem um conteúdo interessante. Então, a pessoa come para não ser essa pessoa fútil. Nossa, existe, assim, vários Olha tipos de só, sabotadores. gente, que interessante. Outro... Eu lembrei até de uma questão. Eu atendo uma das minhas pacientes, tem uma que ela está com problema com o marido, mas porque ele tem problema de saúde. Ele teve um câncer, ela está cuidando dele. E aí, ela não deixou de se cuidar. E eu continuei incentivando ela. Eu falei, não, você não pode se abandonar. Falei, se você não está bem, né, não estiver bem, como que você vai cuidar dele? E a família começou a julgar ela, porque ela estava indo para academia, porque ela estava se cuidando, porque ela estava indo, continuava a correr. Eu falei, não. Eu falei, explique para eles, tente fazer com que eles visualizem que se você não estiver bem, quem que vai cuidar dele? Porque Não se ela tem. ficar ali o tempo inteiro só cuidando, daqui a pouco ela sucumbe. E o ambiente, né? O ambiente ali que tem uma energia mais pesada, Sim. triste. Precisa, né? Então, precisa sair para renovar aquela energia. Tem que continuar cuidando da alimentação, da atividade física. Tudo isso também está relacionado com eliminar o estresse, né? Ali do organismo. Fazer a atividade física, ir para um ambiente mais leve, né? Vai para a natureza também renova a energia. Até lembrei de mais uma coisa. Os seres humanos, né? Nós somos ensinados a reprimir as emoções, desde criança, né? Então, a gente lá... você é homem, você não pode chorar. A mulher pode, o homem não. Isso era muito ensinado antigamente, né? Que você não pode expor o que você está sentindo. E, pelo contrário, a gente tem que deixar as emoções saírem. Por quê? Senão o corpo adoece. Isso já é comprovado cientificamente. O corpo adoece por causa das emoções. Então, tem que eliminar de alguma forma, né? Seja conversando, fazendo a terapia, tem que tirar aquele sentimento de dentro de você. Fazendo uma academia, muita gente Uma vai para a luta, né? A luta também, né? Tem que movimentar o corpo. Nós somos seres espirituais, eu sempre digo, tendo uma experiência humana. Então, tudo é energia, né? Você está aqui, é energia. Você está num ambiente determinado, é energia. Você vai pegando aquela energia do dia a dia, do trabalho, e aquilo vai grudando em você. Então, para que desgrude essa energia, tem que movimentar o corpo. E aquilo vai saindo, né? Tem ambientes que são pesados, que a gente percebe mesmo, né? Essa carga espiritual. Então, imagina uma pessoa que está doente ali, que está com câncer, né? Tem toda uma carga pesada. Porque vai para a quimioterapia, vai, né, fazer todos esses tratamentos invasivos, aí a pessoa volta, não tá legal, é uma pessoa que você ama. Então, você deu o melhor conselho para ela. É necessário, né? É a metáfora da máscara do avião, né? Quando está em situação de emergência, sempre você tem que colocar a máscara em você para depois colocar na pessoa que está do lado. Exatamente isso. Então, é exatamente isso, né? Quem cuida de quem cuida. Né? Você se coloca... Se eu pergunto, né, eu pergunto para os meus pacientes, quais são as tuas 2 prioridades? Ninguém se coloca em primeiro lugar. Ninguém se coloca entre as 2, entre as 3. Ninguém. Tem que vir, a pessoa tem que ser a primeira, né? Você tem que se amar, tem que se valorizar, cuidar de você para cuidar do filho. Como que vai cuidar do filho sem saúde? Não é uma questão de egoísmo. Consegue, né? Não consegue. É muito importante isso mesmo. Gente, vocês têm que se cuidar, vocês têm que se amar, sabe? Pense nisso, porque a pessoa que geralmente não se cuida é porque ela tem baixa autoestima, né? Exatamente. Que é essa questão que vocês estão falando, do amor próprio, né? De se enxergar como você realmente foi feita. A gente está falando aqui da questão espiritual. Porque Deus te fez linda, te fez maravilhosa. Você é a perfeição, né? Você é uma obra de Deus. Então, com esses tratamentos aqui, você vai ficar da forma que você foi feita para ser. Se você estiver muito gorda ou muito gordo, com uma obesidade mórbida, você vai ter muito problema de saúde depois.
começa a doer tudo. Dói as costas, dói. Eu falo por mim, porque eu já fui assim, já tive bem mais sobrepeso em uma fase da minha vida. Os joelhos também. Afeta muito a disposição, a gente fica, sabe, mais cansada. Aí daqui a pouco a gente não quer mais levantar. Porque você se olha no espelho e você não gosta do que você está vendo. Às vezes não quer nem sair de casa, né? Não, porque você fica com vergonha. Você fala, gente, já pensou se eu encontro alguém que me conhecia 10 anos atrás? Que eu era linda, eu era chave e magrinha, né? Era magra. E aí, o que a pessoa vai falar assim, gente, o que aconteceu que essa mulher tá desse tamanho? E as pessoas, cara, elas não perdoam. Não. Tem gente que é tão assim, sem noção, né? E fala, nossa, o que aconteceu com você? Como você engordou? Tem gente que fala. Tem. E acaba, né, ferindo e magoando. Então, toma muito cuidado com isso também. Você não sabe o que a pessoa tá passando. Por que ela engordou? Se ela tá com um problema de saúde, se ela tá passando por um luto. Né? No meu caso, por exemplo, eu passei por um luto. Depois que o meu irmão morreu, aí eu comecei a compensar também, acho que a falta dele, a carência. Sim. Na comida, né? Na comida. Então a gente tem que cuidar com o que a gente fala também, sabe? A gente não pode ficar julgando, a gente tem que ajudar essas pessoas. Perguntar se ela tá precisando de alguma coisa, né? Como que ela tá se sentindo. E ela pode se abrir com você, e aí você pode falar, dar essa orientação dela procurar um profissional especializado, né, doutora Marília? Sim. Doutora Adriana. E entra também mais uma coisa, aquela questão da palavra. A palavra tem poder. Sim. Então, você vai ficar focando no negativo. Ai, eu tô gorda, eu tô feia, eu tô triste. Foca no que é positivo, eu tô saudável, né? Eu tenho capacidade, nas coisas boas que tem ao redor, que acontecem com você, que isso vai motivar ainda mais, né? Vai expandir aquela energia positiva, né? E aí, essas pessoas, elas devem orientar como quem está passando pela obesidade, pela compulsão alimentar. Que dicas, quais as orientações? Para chegar e conversar com a pessoa, mas também sem ser muito invasivo, sem ser muito grosseiro, magoar, né? sem magoar. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Comentários com peso, né? Evitar essas discussões em família, porque às vezes no próprio ambiente familiar é onde tem o gatilho. Que desencadeia todo o transtorno. Gente, eu falo por mim, porque eu fiquei bem chateada, sabe? Você comentando aí, eu falei, cara, o que esses piá estão pensando de falar assim, eu sou mãe deles, eles têm que me respeitar, não pode chegar a falar isso pra mim. Aí eu percebi, é isso que você falou mesmo. Aí que você vai lá e come mais, né, doutora? Sim, porque você fica frustrada. Nossa, eu tô assim mesmo, então vai lá, né? O que adianta? Então, eu cuidar de mim. Só mais um pouquinho, né? Olha só, gente, quanta coisa, né? Que a gente tem que cuidar, viu? Cuidem com o que vocês falam aí também. Acolher a pessoa, né? Eu acho que isso é muito importante, porque de julgamento a gente já tem bastante, né? Por aí, então, tem muita gente que não é preparado para acolher essas pessoas. Porque eles não entendem. Não. O que está acontecendo com elas, né? Acho, às vezes, que é exagero. Drama, é exagero. Sim, é só fechar a boca. Como se fosse fácil, se fosse fácil, todo mundo, né? Ia fechar a boca e pronto. Eu sempre falo que o tratamento não é só fechar a boca e exercício. Aqui é o único lugar que 1 e 1 não vai dar 2. Vai dar tudo menos 2, porque assim tem muito fator envolvido. Então, às vezes a pessoa está passando por algum problema, né? Geralmente está, né? Passando por algum problema. Então, orientar para pedir ajuda especializada, né? Até encaminhar para um médico, dependendo da situação, né? Mas é importante que essa pessoa seja acolhida. E que tem essa rede de apoio, né? Aí, se um dia lá saiu do script da dieta, sabe? Que a família também não fique julgando, né? Que a família acolha, que a família fala, não, faz parte do processo. Vamos lá, você vai conseguir. Fala com a doutora Marília, manda um WhatsApp. Manda mais para a doutora Adriana, né? Eu faço acompanhamentos individuais e em grupo também. O grupo ajuda muito, porque um está apoiando o outro. Às vezes, vê lá, o paciente mandou uma foto do prato, mandou foto treinando, e aquele que está tristinho acaba se motivando por ver o outro ali, né? Então, isso ajuda muito. Mas tem alguns que preferem só o individual. Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas esse acompanhamento que a gente faz é o que realmente dá a diferença. Dá o resultado, né? E aí você chega ali, todo dia você manda uma mensagem no WhatsApp. Mensagem motivacional, conversando, perguntando como foi, o que consumiu. E os pacientes também vão passando, né? Isso aí, né?
é certo que a gente chega no resultado, mas é questão de tempo, né? Que a maioria Sim. pergunta, vai depender de cada paciente. Sim. Depende Depende muito do metabolismo também de cada um, muito né? do metabolismo. Eu tive uma vez uma paciente que perdeu 7 quilos em um mês. Meu É, Deus, é bastante, né? Uhum. E aí não adianta eu comparar ela com a outra. Não. Sim. Eu sempre digo, a gente vai começar o seu acompanhamento, mas o seu corpo é dessa forma, né? A gente analisa o metabolismo e tudo mais, e essa questão da compulsão, isso vai influenciar muito. Então, cada ser é único. Tem que ir e trabalhar toda a história dele, né? Lá atrás, as raízes e o que ele está vivendo agora, né? Ah, que interessante. E aí você adapta o cardápio também de acordo com o paladar, de acordo com a refeição que a pessoa está habituada, que ela mais gosta de comer? Sim, a gente trabalha de acordo com a rotina da pessoa para colocar ali todas as refeições. Às vezes a pessoa não consegue cozinhar, então tem alguns parceiros que daí montam a marmita ali de acordo com a dieta Olha da que pessoa. Isso maravilha, também isso ajuda muito, demais. porque só de pensar em fazer, né, a marmita também já desiste, né? Tem gente que já desiste, porque hoje é muito corrido. Chega só para dormir em casa, então para cozinhar não vai ter tempo realmente. Então essa questão da dieta é bem personalizada para cada um. Então, faz toda a diferença também. E você falou que é uma mudança de mentalidade, é uma reeducação alimentar. Ou seja, ela vai levar para o resto da vida esse novo hábito. Vai levar para o resto da vida. Não quer dizer que nunca mais vai consumir. Eu tenho um casal que, para mim, são maravilhosos. Todos são, né, nossos pacientes. A gente fica muito orgulhosa. Viram família, realmente, né? Mas eles começaram ali... cada um eu trabalho de acordo com o específico, né? Mas esse casal a gente trabalhou a dieta low carb e deu super certo. E no final eles seguiram essa dieta por muito tempo. Só que tem os dias que eles viajam, eles comem coisas diferentes. Sim. Na semana também. Então, vai muito de acordo com cada um. O que a gente vai trabalhar é específico para cada paciente. Mas tem que realmente trabalhar. A mente, o corpo, o espiritual, o emocional. É um conjunto para a gente chegar no resultado final ali. Até um porque processo. porque tem gente que vai super bem com ovo, né? Veja a Graciane Barbosa. Ai, Meu Deus, eu não socorro. conseguiria. Eu mesmo sendo nutri, não conseguiria Assim, consumir mas tem gente tudo que vai, isso. tipo, os meus filhos, para eles, tendo ovo, batata doce e frango, 40 ovos por dia, né? Diz tá que ela maravilhoso. consome. Aham. Mas tem gente que não consegue, né? Precisa ter uma coisinha diferente, de vez em quando precisa comer um docinho, né? E uma proteína variada, né? Sim. Só ovo. É Até porque verdade. o corpo precisa, né? Variedade de nutrientes. É verdade. Gente, no caso das crianças, o que vocês indicam para criança que já está obesa? Porque eu vejo assim que muitas crianças, elas comem, parece que elas também têm uma ansiedade, né? E vão comer, e daí os pais eles têm essa dificuldade em conseguir ajudar as crianças nesse sentido. Os pais, eles acabam não enxergando o que está vindo ali da família, dos pais, dos avós, comprando o alimento mais calórico, industrializado. Então, trabalhar essa questão com os pais, primeiramente, e com a criança, né? Trabalhar essa questão lúdica, da importância da cor, a variedade das cores, dos nutrientes, né? Para a criança realmente entender, contar a historinha, né? A função de cada alimento. A gente trabalha no consultório muito essa questão lúdica, que faz toda a diferença. Até essa semana ali a gente fez a outra reportagem com as forminhas, né? O pãozinho no formato do Mickey, a frutinha no formato da estrela. Isso brilha os olhos da criança, ela quer comer porque ela tá vendo. É visual, porque né? é visual. Só não dá para transferir a responsabilidade, né, para nutri e para psicóloga. É verdade. Né? Os pais, eles têm que assumir também o papel, não é a nutri que vai ver ali, né, acompanhar, ou a psicóloga que vai ver uma vez por semana, que vai mudar toda a rotina daquela criança. Então, os pais, eles têm que assumir a responsabilidade de acompanhar, de fazer o que foi prescrito, de fazer os exercícios com as crianças, né, de cozinhar mais em casa, de não comprar alimentos que são mais calóricos, enfim, porque tirando o fator genético, pode ter muito um fator comportamental dessa família, né? Porque às vezes a família é obesa, mas pelo próprio estilo de vida, pelo próprio comportamento alimentar. Às vezes não tem a questão genética, mas pela maneira com que eles se alimentam. Então, eu acho que os pais, eles têm que
assumir a parte deles também Com no toda a razão. processo. E a irritabilidade que dá ali no começo? As pessoas, elas ficam assim, eu acho que até o cérebro se adaptar a essa mudança, elas sentem, né, doutora? E aí, Sentem. como fazer, o que fazer com isso? Sentem porque o corpo está viciado no açúcar, Pois né? é, Então, o que é ele isso vai que eu fazer? imagino. Vai pedir mais açúcar. Você está Aham. tirando, Sim. então tem que ser aos pouquinhos. Tem alguns casos que a gente consegue. Tira de uma vez só e coloca uma opção mais saudável, uma receitinha mais saudável, de uma sobremesa, de um bolo. Porque você pode fazer ali, para a criança, um bolinho de banana com cacau. A banana é doce, né? Mas você está acostumado a comer aquele cheio de chantilly. Então, o teu paladar é um processo, é aquela limpeza que a gente faz no paladar também. Então, tem várias opções e receitas que a gente consegue intercalando para facilitar a vida do paciente. Uhum. E considerações finais. O que vocês diriam para os nossos telespectadores? Já acabou? Meu Deus, passou Que tão rápido. né? Ele já falou assim, ó, vamos encerrar esse negócio, já acabou, eu quero ir embora. Eu falei, não, falta 10 minutos ainda. Bom, eu sempre oriento, né, as pessoas a mudarem, sim, mas de uma maneira consciente, de uma maneira que elas consigam manter e sempre com micromovimentos. Então, assim, nada radical, né? A gente tem tempo para ir mudando devagar, coisas que você consiga sustentar, né? Não adianta a gente ter uma vida, querer ter uma vida que não cabe na nossa, né? Porque agora eu vou 5 vezes para academia, porque agora eu vou comer isso, agora eu só vou comer batata doce, agora... Não, gente, o que é possível fazer? É possível caminhar 2 vezes por semana, meia hora? Vamos começar assim. Sim, Né? deixa eu Então, começar, né? Então, pequenos hábitos, né? Mudança, eu acho que esse é o meu conselho para quem quer começar, né, a mudar de vida. E tratar sempre as emoções, procurar ajuda, não ter esse tipo de preconceito sobre a saúde mental, né, sobre psiquiatra, psicólogo, enfim, né? É muito importante que as pessoas saibam quando pedir ajuda. Doutora. É exatamente isso. O princípio de tudo é pedir ajuda. Você buscar o profissional para te auxiliar. Porque às vezes tem muita gente que pensa, a minha amiga está emagrecendo com tal dieta, vai lá e quer fazer exatamente aquilo. Ou quer seguir o conselho que a psicóloga deu para ela, fazer exatamente a mesma coisa. Mas não. Cada paciente é único, cada indivíduo é único. A gente tem que ir analisar o que vem por trás de toda essa história emocional, né, alimentar, para a gente conseguir direcionar de forma certa, de forma correta. Nós estamos aqui, né, para ajudá-los. Gente, eu vou pegar o meu exemplo aqui prático para fechar. Digamos assim, eu quero perder uns 15 quilos, doutora. Eu quero assim, ó, eliminar da minha vida, entendeu? Daqui para eternidade. Ai, que maravilha. Doutora, e quanto tempo em média? Você falou que varia de pessoa para pessoa, depende muito do metabolismo. Compulsão. Mas é média, não é assim, não é algo, não, hoje eu tô bem controladinha. Bem Se não for algo um nível muito alto, muito severo, a gente consegue ali na média 5 quilos por mês. 5 por mês. Dependendo do metabolismo da pessoa e se não tiver ali a questão da compulsão, né? Agora, se tiver a questão da compulsão um pouco mais alta, o tempo vai ser um pouquinho mais longo. Então, uns 5 meses daí? Pode ser, às vezes pode ser, né? De 15 quilos, mais ou menos. Então, vai variar muito. Gente, eu vou contar pra vocês, ó, esse episódio, tá? Esse episódio vai ao ar sexta-feira. E eu vou fazer com ela essa consulta e vou começar. Depois eu vou falar pra vocês, ela vai voltar aqui. A gente vai fazer aqui um exercício prático, né, doutora? Ela vai postar tudo pra vocês. Vou. E aí ela vai voltar. A gente vai fazer um antes e um depois, um episódio depois. Topa? Com certeza. Desafio lançado. Só assim, né, pra eu fazer. Só me comprometendo com vocês, meus amores. Meninas, então vamos passar o Instagram de vocês? O meu é @nutri.kelder, KELD de dado HA. O meu é @Adriana Cancelier. Como se escreve o Cancelier? CANCELIER. Muito obrigada, amei demais esse episódio, a participação de vocês. Venham sempre. Obrigada. Tá, mandem pautas pra gente. E você aí também, que está nos acompanhando, deixa aí o seu comentário, mande outras sugestões, que a gente está aqui por você e pra você, tá legal? Então, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, e a gente se vê na próxima semana.
sempre sexta-feira, às 5 da tarde. Tá lá.